Fala, galera do Enem. Olha só, quando a gente assiste um programa de televisão, quando a gente lê um jornal, lê uma revista, a gente sempre tem a ideia de que eles estão usando um tipo de manipulação das informações. De uma certa forma isso é verdade, cada um está manipulando a informação de acordo com seus interesses, seja interesses ideológicos, seja interesses econômicos. De alguma forma a informação está sendo manipulada nesse sentido. E é uma grande ilusão a gente achar que, olha, eu não vou ler a Veja porque a Veja manipula. Ah, vou ler só a Carta Capital. A Carta Capital manipula do mesmo jeito, só que manipula segundo os interesses dela, não igual aos interesses da Veja. Quer dizer, nós estamos no meio de um jogo que é muito mais do que um jogo de ideias, é um jogo de poder. Bom, esse foi o tema que a gente trabalhou no assunto na redação presencial e é o que a gente vai comentar hoje, né? A questão das mídias modernas e a manipulação de opinião. Será que a gente está diante de um jogo de ideias ou um jogo de poder? Vamos lá? Então roda a vinheta. Esse é mais um daqueles temas que a gente trabalha com relação de causa e consequência. E a gente tem que pensar como vai trabalhar essa questão de consequência. 3 perguntas. Quem, como e por quê. Vamos responder cada uma delas. Primeiro, quem manipula? Na verdade, a gente tem a ideia de que a mídia manipula, quer dizer, mas a mídia nada mais é do que um veículo de informação de grupos sociais. O que a gente tem, por exemplo, são grupos que têm um conflito muito mais de poder do que ideia. Hoje, uma das coisas mais comuns é você ver grupos de políticos, grupos sociais que se batem no sentido de disputar muito mais espaço no ambiente de poder do que você necessariamente uma ideia. Até porque muitos deles, quando se vêem diante de uma situação de assumir o poder, não tendo que abrir mão de algumas ideias, eles fazem, como nós vimos isso no universo político. Não existe aquela coisa da ideologia político-partidária. Existe uma oportunidade de se negociar o poder. Você vai ver que tem muitos partidos que se diziam de uma determinada linha e que vão se alinhar com outros completamente contrários tempos depois. Essa queda da ideologia. A gente está vendo um jogo de poder. Então é isso. Quem? São grupos sociais, são grupos de poder que manipulam. A mídia, ela é só um veículo. Segunda pergunta, como eles manipulam? É muito difícil falar de um texto ingênuo, de um texto sem intenção, sem pretensão de modificar alguma coisa. Todo texto ele tem uma intenção por trás disso. E o que esses grupos utilizam é exatamente isso, é você manipular a informação, não é você necessariamente mudar a informação, é você apresentar a informação do jeito que ela é mais conveniente para você. É como se você contasse uma verdade em partes, e a gente esquece que verdade em partes é uma mentira também em partes. E a terceira pergunta é, por que esses grupos têm tanto interesse nisso? É o que a gente está falando, é um jogo de poder. Na verdade, é como se o Estado, como sociedade, ela fosse dividida em vários setores e que estão em constante estado de tensão e disputando a dominação de um sobre o outro. Esse é o jogo que tem. E as massas, as pessoas, elas acabam embarcando naquele discurso de alguns grupos de poder, achando que é o discurso delas. Um discurso altamente conservador, reproduzindo a visão de um grupo conservador, ou então um discurso altamente socialista, com aquela ideia de que ela torna o mundo melhor, fazendo um discurso melhor. E, na verdade, ela está reproduzindo um discurso de um grupo que está disputando espaço no poder. Tanto o lado conservador quanto esse lado mais de esquerda, eles também são lados que estão disputando poder. Não há um jogo necessariamente de ideias, há um jogo de poder, de espaço no poder. E qual a consequência disso? Bom, a consequência ela pode se dividir em algumas partes. Primeiro, você tem uma manipulação. Quando você tem esse jogo de poder, você tem naturalmente uma manipulação de massas, que são as massas que votam e elegem e acabam financiando, entre aspas, não é financiar com dinheiro, é financiar dando suporte. Ela acaba dando suporte a projetos de poder que são projetos de 10, 15, 20 anos de partidos ficarem no poder e de lá não saírem nunca. Outra sensação que se tem é a falsa sensação de consciência social. O indivíduo tem a ideia de que quando ele assume o discurso de determinado grupo, ele é mais consciente, ele é mais esclarecido, ele é uma pessoa engajada. E na verdade esse engajamento, essa consciência, ela não se dá quando você assume um discurso, ela se dá quando você muda de atitude, quando você muda uma atitude. E isso é uma falsa ilusão que a gente tem hoje da manipulação da mídia, é a falsa ilusão de ser consciente sem fazer nada. Uma vez eu li que
dizia uma frase que dizia que rezar era uma maneira de não fazer nada e achar que estava ajudando. Eu acho que essa coisa do discurso socialmente correto, ela também é uma maneira de não fazer nada e achar que está ajudando. E como tratar esse tema quando a gente está lidando com uma redação? Bom, há 3 maneiras, né, de você abordar. A gente não deve de jeito nenhum, polarizar o tema. Assumir, isso é bom, isso é mal, sabe? Aquela coisa de... o conservadorismo é ruim e as ideias dos partidos de esquerda são do bem. Essa ideia de bem e mal, ela polariza a discussão, ela emburrece a discussão, porque o mundo não é preto e branco. Tem uma burdoada de tom de cinza entre uma coisa e outra. Entre 0 e 1 tem uma burdoada de decimais, centesimais. É difícil você falar de uma coisa ou é isso ou é aquilo. Isso é o primeiro caminho para emburrecer. Então, não polarize a sua redação. Não fala, isso é bom, isso é mal. Coloque a coisa em termos de discussão. Analise o tema. É isso que os avaliadores do Enem querem de você. A segunda coisa é, não faça da sua redação um palco de pregação, um palco de exposição de ideias políticas. É você colocar, tudo bem, você pode ser do partido que você quiser, você pode ser apaixonado pelas ideias do Bolsonaro ou apaixonado pelas ideias do Jean Willis, mas ali na redação não é espaço para você fazer... palanque, para você tentar convencer, para você tentar... Não é esse o objetivo. O que eles querem de você é saber se você é capaz de analisar o fato e descrever o fato. Eles não querem saber se você é consciente politicamente. E qual é a postura mais adequada para você concluir um tema desse tipo? Bom, a postura mais adequada é você parar e pensar que todas as informações, sejam elas vindas de um blog de direita, ou de um blog de esquerda, ou de uma revista conservadora, ou de uma revista mais de vanguarda, e vindo de um lado ou de outro, é importante que você saiba que toda a informação tem que ser lida, pensada, analisada, contrastada com a sua realidade, para você ver se aquilo procede ou não. Porque se você recebe a informação unicamente e não para pensar nessa informação, você só reproduz esse conteúdo, você não está pensando, você está reproduzindo o que os outros estão pensando. Você não é mais consciente quando você assume um discurso, igual uma roupa que você veste. Na verdade, você se torna mais consciente quando você é capaz de ler o que está na Veja, o que está na Carta Capital, o que está num blog de conservador ou num blog mais de vanguarda, e você mais de pensamento socialista, de esquerda, você é capaz de ver os dois e ver que ambos estão jogando com as informações. Não se esqueça, é um jogo de poder, não é um jogo de ideias. Então, na verdade, o que você tem é uma disputa de espaço. Quando você consegue se localizar nesse espaço, ser capaz de ler o que está num e está no outro, aí você tirar o que tem de produtivo que vale a pena em cada um deles, então aí você conseguiu formar um senso crítico, você conseguiu formar uma opinião. Enquanto você continua dizendo, não, eu não leio isso porque é conservador, ou eu não leio isso porque isso é de esquerda, ou eu não leio... Quando você continua com esse discurso do eu não leio isso porque é de, você está sendo manipulado com uma idiota e tola sensação de que é uma pessoa consciente e a sua expressão da sua consciência política está no fato de você não ouvir nenhuma outra ideia, você não está aberto a nenhuma outra situação que não seja as suas próprias verdades. Bom, esse foi o tratamento do tema que nós fizemos sobre a questão da mídia, da manipulação, do jogo de ideias, do jogo de poder, e é isso aí. Um bom trabalho, então, uma boa redação, e se cair esse tema no Enem, você já sabe como lidar com essa situação. Até mais!